Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A voz do mal. Boa noite, meu amigo Luciano. Eu preciso contar uma história da qual eu fui testemunha. Embora eu não tenha sido o protagonista principal, eu sinto que essa é uma história que precisa ser contada. Isso aconteceu no cemitério israelita da Vila Mariana, na zona sul da cidade de São Paulo, um lugar muito antigo com túmulos com mais de 100 anos. Eu não sou judeu e nem religioso. A religião foi algo que se perdeu na minha família. Quando eu era criança, eu acompanhava o meu avô para visitar os túmulos de nossos parentes. Ele aproveitava para meditar um pouco ali, pois era um lugar muito tranquilo. Quando meu avô faleceu, junto com ele se perdeu a prática religiosa, junto com o idioma alemão que a minha mãe ainda falava um pouco quando criança, mas ela foi esquecendo com o tempo. Minha mãe e eu somos totalmente identificados com a cultura brasileira agora, mas de vez em quando fazemos algo para nos conectarmos com os familiares que já partiram. Algumas vezes nós visitamos esse cemitério mesmo sem o meu avô estar conosco. Quando esse evento aconteceu, fazia muito tempo que eu não ia lá, e eu já tinha até esquecido as sepulturas que costumávamos visitar. Nesse dia nós fomos acompanhados pelo Alberto, o companheiro da minha mãe. Ao entrar no cemitério, ele se afastou de nós, provavelmente para nos dar espaço, mas também curioso com o lugar. Depois de um tempo, eu também comecei a caminhar sozinho, me distanciando da minha mãe, e eu perdi a noção do tempo. Foi então que, ao passar por algumas tumbas, eu vi o Alberto. Ele estava praticamente deitado sobre uma delas, como se estivesse rezando, mas de uma maneira muito estranha. O que era mais curioso é que o Alberto não só não era judeu, como ele também era o cara mais ateu que eu conhecia. Aquilo parecia muito fora do comum. Eu me aproximei e eu perguntei o que estava acontecendo, mas ele me interrompeu antes que eu terminasse a pergunta. Ele fez um sinal com a mão para que eu ficasse em silêncio e me aproximasse. Foi então que ouvimos uma voz ao longe. O Alberto me perguntou se eu também podia ouvir aquilo e eu confirmei. Eu nunca tinha visto aquele túmulo antes, mas ele era muito antigo. E o som que ouvíamos, eu juro, parecia vir de dentro da sepultura. Eu fiquei em pé por um momento e fui procurar a minha mãe. Eu a encontrei ao longe, perto das tumbas que costumávamos visitar com meu avô. Eu fui até ela e eu pedi que ela viesse com a gente, dizendo que ela precisava ouvir uma coisa. Eu expliquei que uma voz muito estranha parecia sair de uma das tumbas. A minha mãe sorriu, provavelmente sem acreditar no que eu dizia, mas ela veio comigo. Quando chegamos ao local, o Alberto estava cada vez mais determinado a descobrir de onde vinha aquela voz. Ele circulava a tumba examinando cada centímetro, tentando encontrar uma explicação. Mas assim que minha mãe chegou, a voz parou. Nem ela, nem o Alberto e nem eu conseguimos ouvir mais nada. Nós dissemos a ela que realmente tínhamos escutado algo, mas a minha mãe apenas riu e disse que estava na hora de irmos embora, pois nós tínhamos um compromisso para o almoço. Então nós demos apenas alguns passos quando ouvimos novamente. A minha mãe parou na mesma hora como se não acreditasse no que estava ouvindo. Ela então nos pediu para sairmos do cemitério imediatamente. Ela não disse mais nada até que entramos no carro e começamos a dirigir em direção ao lugar onde deveríamos almoçar. Ela não disse mais nada até que entramos no carro e começamos a dirigir em direção ao lugar onde deveríamos almoçar.
O Alberto e eu estávamos confusos com a reação dela. Para quebrar o silêncio, o Alberto disse à minha mãe que ele sabia que ela acreditava em fantasmas, mas que ele estava surpreso por ela ter ficado com medo. A minha mãe sorriu e respondeu algo que encerrou a conversa. Eu não tenho medo de fantasmas. O que estava ali, o que ouvimos, não era e nem nunca foi um fantasma. Com o tempo, a minha mãe só acrescentou mais uma coisa sobre aquela tarde, que o que ouvimos era uma expressão em alemão de algo que significava Deus não existe. Ela disse que isso a assustava porque a sua mãe, a minha avó, que era católica, sempre lhe dizia que qualquer coisa que tentasse convencê-la de que Deus não existe não era um fantasma, e sim um demônio. Eu acho que foi por isso que desde aquele dia a minha mãe passou a acreditar mais na existência de Deus, do bem e do mal. Naquela tarde, no coração da cidade de São Paulo, nós havíamos nos deparado com a essência do mal. Enquanto dirigíamos para o almoço, a sensação de desconforto ainda parava no ar. O Alberto, normalmente cético e cheio de explicações racionais, permaneceu em silêncio, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Eu tentava entender o que havia acontecido, mas parecia que cada pensamento sobre aquele evento só fazia aumentar a confusão. A minha mãe, por sua vez, estava mais quieta do que o habitual. Ela, que sempre tinha palavras para tudo, parecia distante, absorvida por algo muito mais profundo. Quando finalmente chegamos ao restaurante, a agitação e as conversas em volta começaram a aliviar um pouco a tensão, mas a sensação estranha do cemitério ainda nos acompanhava. Naquela noite, quando me preparei para dormir, algo peculiar aconteceu. Eu estava deitado na cama refletindo sobre os acontecimentos do dia, quando eu ouvi novamente a mesma voz, baixa e distante, vindo de algum lugar dentro da casa. Era como se ele estivesse tentando se comunicar com alguém, mas eu não conseguia entender as palavras. Eu me levantei rapidamente, mas não havia ninguém na casa além de nós. Eu olhei para minha mãe, que dormia profundamente no quarto ao lado. Eu hesitei, mas o som persistia, mais claro agora. Eu senti uma presença, algo sutil, mas inegavelmente real. Antes de fazer qualquer coisa, eu me lembrei das palavras da minha mãe. O que ouvimos não era um fantasma. Aquela voz que agora parecia ecoar dentro da minha mente me fez perceber algo ainda mais aterrador. O que aconteceu no cemitério não foi um simples encontro com um desconhecido. Era algo maior, algo que ainda estava presente entre nós. No dia seguinte, ao contar o que aconteceu, a minha mãe me olhou nos olhos como se soubesse o que eu estava pensando. Sem hesitar, ela disse: "Você agora entende. O que estava lá não era um fantasma, mas algo que foi deixado para trás, algo que não pertence a esse mundo. E agora é parte de nós." Meus amigos, o medo naquele momento tomou conta de mim. A presença, a voz, tudo fazia sentido de uma maneira que eu não queria compreender. A história que meu avô nos contava sobre o mal que se escondia nas sombras esperando o momento certo para se manifestar não era apenas uma lenda, era verdade. A nossa vida seguiu, mas algo mudou. A voz não voltou a se manifestar de forma audível, mas havia algo diferente, como se o ar ao nosso redor estivesse mais denso e mais carregado. A minha mãe, que antes não acreditava em muitas coisas, agora vivia com a certeza de que o mal, em sua forma mais sutil, poderia estar à espreita sempre. E aquela tarde no cemitério nunca mais seria apenas uma lembrança. Era uma evidência, um aviso do que pode nos acompanhar quando menos esperamos. E assim, todos seguimos nossas vidas, mas com uma pergunta que nunca nos deixava.
até onde o mal pode se infiltrar em nossos corações, sem que nós percebamos.